Graças a Deus, vamos falar agora sobre Sansão. Irmão, Sansão, ele é lembrado pela sua força, o seu cabelo crescido estava a sua força. Nós vemos que Sansão teve alguns atos heróicos, porém, também ele foi um homem ao qual ele vamos dizer assim, se amostrava acerca dos seus feitos. Nós vemos que Deus, ele colocou na mãe de Sansão, ao qual a Bíblia não fala o nome. Manoá era o seu pai, aparece para Manoá, já que a mãe de Sansão era uma mulher estéril e diz que teria um filho, e ele, claro, teria um filho, e disse para ele que ele seria nazireu de Deus, ou seja, não poderia tomar bebida forte, ela teria que fazer uma dieta na sua gestação, e também Sansão não poderia fazer nada daquilo que a lei do nazireado fala, que não pode chegar perto do cadáver e várias outras coisas. Porém, nós vemos que Sansão ele nasce, ele é educado, com certeza sua mãe foi na dieta foi bem rígida na dieta de Sansão, mas chega um determinado momento que o menino cresce. E aí nós vemos que Sansão ele vai numa das suas idas e vindas, ele foi com os seus pais para outro lugar, tomou uma mulher que não deveria ter tomado, uma mulher de filisteus, a qual aborreceu aos seus pais. Só que quando ele está voltando, ele foi com os seus pais, matou um leão. Quando ele volta, ele vê ali o leão, e ali tem no cadáver do leão tem mel. Ele toma aquele mel, leva à boca e ainda leva para os seus pais. Nós vemos que a Bíblia diz que ele não poderia tocar em cadáver. Aí depois nós vemos que Sansão ele volta lá para outra vez, vamos dizer assim, no seu casamento, faz aquela questão lá com os homens lá, faz um enigma com os homens, não consegue responder, depois ele tem que ir lá e pagar. E nós vemos que tudo que Sansão aparentemente vai fazer, segundo os estudiosos, é para o seu próprio benefício. Nós vemos que Sansão, irmãos, poderia ter sido um grande herói, como ele foi. Nós vemos que o que é lembrado é pelos seus feitos individualmente. Por que individualmente? Porque alguns defendem que até ele fazia por ele mesmo. Só que lá depois de algum tempo, nós vamos ver que Sansão ele começa a se envolver com Dalila, uma das mulheres lá de Sorek. Eu só estou encurtando um pouquinho, para nós vermos que através também dele a sua prometida foi queimada, toda a sua família, porque ele instigou os filisteus, colocando fogo na ponta da cauda das raposas. Eles foram e destruíram a plantação dos filisteus. E depois nós vemos que ali ele foi embora. Quem foi? Porque ela foi dada, a minha mulher foi dada a outro homem. E aí queimaram ela, queimaram o homem e queimaram todos. Então ali nós vemos que isso aconteceu. Aí depois aconteceu algum tempo, nós vemos que Sansão ele começa a se envolver com Dalila, uma mulher prostituta. E aí os filisteus começam a apagar, ela começa a instigar ele ficou apaixonado por ela, começa a instigar ele até que ele revela o seu segredo. Quando ele revela o seu segredo, a mulher conta para os outros homens, Dalila conta para aqueles homens, para os guerreiros, que ela estava sendo paga para poder descobrir qual era o segredo de Sansão. E aí, quando ela descobre o segredo de Sansão, nós vemos que ela vai lá, fala, eles pagam o valor que tinha sido tratado, só que eles vão e tomam Sansão. Ela não faz nada para impedir, e aí arrancam os 2 olhos de Sansão, leva ele lá para o templo de Dagon, a qual ele ficou brincando. Agora os homens brincaram com Sansão, e desde determinado momento, com certeza ele se arrependeu daquilo que tinha feito, pediu para Deus para que pudesse se envergar dos seus 2 olhos, e com certeza também ele acabou, vamos dizer assim, vingando o povo de Israel, porque ele mais matou na sua morte do que em vida. Quando ele pega as 2 colunas e quebra as 2 colunas, que ele tinha muita força, as colunas que sustentava aquele lugar, e aí o que acontece? Todo lugar veio abaixo, e aí matou muita gente, inclusive ele. Poderia ter uma vida melhor, alguns dizem que poderia ter uma vida melhor, mas não teve. Por quê? Porque negligenciou acerca daquilo que Deus tinha determinado que ele fizesse. Nós estamos aqui para julgar, mas segundo os estudiosos e até a mesma Bíblia,
nos dá a entender que ele poderia ter sido um grande juiz assim, ele poderia ter sido mais do que ele foi. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.